Olá pessoal, sou a professora do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva e hoje a nossa aula de ciências para o 8º ano, certo? Para quem quiser acompanhar pelo livro didático, essa é a unidade 11, que é a defesa do organismo, a partir da página 155. Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente viu o sistema linfático, que também é relacionado à defesa do organismo, e agora a gente vai dar continuidade a isso, Então, o sistema imunológico, ele corresponde às células e órgãos responsáveis por fazer a defesa aqui do nosso corpo, certo? Ele é integrado ao sistema sanguíneo e ao sistema linfático, por isso que a gente está vendo ele agora, porque a gente estudou primeiro o sistema sanguíneo, depois o linfático, e agora a gente está vendo assim a defesa do organismo de modo geral, que no caso é o sistema imunológico. Então, os componentes do sistema imunológico são os leucócitos, certo? O baço, esse órgãozinho bem aqui, o timo, tá aqui, o timo, esse órgão, as tonsilas, certo? Apêndice, placas de Peyer, a medula óssea e os linfonodos, certo? Aqui, esses são os linfonodos. E aqui a medula óssea. Então, aqui nos próximos slides a gente vai ver sobre cada um desses componentes do sistema imunológico. Então, primeiramente são os leucócitos. Como eu falei no capítulo passado, os leucócitos, eles são os nossos glóbulos brancos. E como é que eles atuam? Então, a partir da produção de anticorpos. No caso, os anticorpos são proteínas que reagem contra substâncias tóxicas, neutralizando-os, certo? E a produção só acontece quando o nosso organismo está exposto a um antígeno. Quando a gente está saudável, a gente não tem essa produção de anticorpos. A partir do momento que a gente está exposto a algum micro-organismo patogênico, aí o nosso corpo, ele produz anticorpos para poder fazer esse combate a esse micro-organismo, E além disso, também é através da fagocitose. O que é isso? Os macrófagos e neutrófilos, certo? Que são glóbulos brancos, eles englobam micro-organismos invasores em uma bolsa, certo? Onde os antígenos são digeridos e os resíduos são eliminados. Então, aqui, são os nossos macrófagos e neutrófilos, certo? Aí, aqui é um micro-organismo invasor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai englobar esse micro-organismo, certo? Isso é chamado de fagossomo, essa bolsa. E os antígenos, eles vão começar a ser digeridos, certo? E os resíduos vão ser eliminados. É assim que acontece a forma de atuação dos nossos glóbulos brancos, certo? Agora, em relação à medula óssea. A medula óssea é um tecido gelatinoso localizado no interior dos nossos ossos. Essa daqui é a medula óssea. E os glóbulos brancos, também são produzidos nessa medula, certo? Aqui é por isso que quando precisa fazer doação de medula óssea, é colocar essa agulha aqui nesse osso para poder fazer a retirada da medula, tá certo? E é importante lembrar que a doação de medula óssea é justamente para quem tem o sistema imunológico baixo, Aí precisa de glóbulos brancos e como eles são produzidos na medula óssea, a pessoa faz a doação da medula óssea. Agora, o timo, certo? Que é o órgão que está localizado aqui no nosso tórax. E é interessante esse órgão porque desde o nascimento até a nossa adolescência ele vai crescendo. E depois disso, quando chega na fase adulta, ele começa a regredir o tamanho, ele começa a diminuir. E isso está relacionado com a produção de linfócitos. Por isso que quando a gente é criança, adolescente, a gente tem uma imunidade mais alta. Aí, a partir do momento que a gente se torna adulto, como esse órgão vai diminuindo, a imunidade vai diminuindo e diminuindo também, porque é onde é produzido os linfócitos T.
Agora, em relação ao baço, né? Ele está localizado atrás da parte esquerda do estômago, bem aqui. E ele tem como função armazenar monócitos e linfócitos. Então, o timo, ele faz aqui a função, né, de produzir linfócitos T, e o baço, ele armazena esses linfócitos, certo? E agora, em relação, né, aos tecidos linfóides associados às mucosas. Eles são tecidos temporários que aparecem de acordo com a necessidade imunológica, certo? Então, eles só aparecem quando a gente precisa, né? A gente tem as tonsilas, que se localizam na faringe, que no caso aqui eu botei essa imagem, as adenoides e amígdalas, né? Aqui no caso essa imagem é a adenoide. A gente tem as placas de Peyer, certo? Que se localiza no íleo, que é uma parte, né, do intestino delgado. E o apêndice secal, como o nome já diz, se localiza no seco, né? Que é uma porção do intestino grosso. E esses tecidos, ele tem como função proteger o nosso organismo de invasores que penetram o corpo através do tubo digestório, né? Então, eles fazem a proteção em relação ao tubo digestório. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os mecanismos de defesa. A gente tem os mecanismos de defesa inatos e os adquiridos. Então, eu vou explicar um pouco a diferença sobre eles. Primeiramente, aqui os mecanismos de defesa inatos. São aqueles que estão presentes conosco desde o momento que a gente nasce. É a nossa primeira barreira contra os micro-organismos invasores. Isso é chamado de defesa primária, a nossa defesa primária, né? Esses mecanismos de defesa inatos. Eles não são específicos, ou seja, todos os invasores eles são tratados do mesmo modo, certo? E como exemplo, a gente tem a pele, mucosas, os pelos, então essas são as barreiras físicas, né? As defesas físicas. E o suco digestivo, que é a saliva, e suco gástrico, né? São outros tipos de defesas inatas. E quando ocorre uma inflamação, certo? Por exemplo, uma inflamação no nosso estômago, isso é uma defesa natural, que no caso é para eliminar micro-organismos invasores. Porém, essa defesa natural também danifica os nossos tecidos. Por isso que quando a gente está com alguma inflamação, é importante procurar ajuda médica, porque apesar de ser uma defesa natural do nosso corpo, acaba também nos prejudicando, né? Então tem que fazer um acompanhamento médico. E agora, em relação aos mecanismos de defesa adquiridos. Eles não estão presentes desde o nascimento. Eles surgem somente quando os organismos são expostos a um agente específico, no caso um antígeno, né? Ele demora para ser ativado, mas ele é específico para cada invasor, certo? Então, ele é mais específico do que os inatos, né? Que age de um modo geral e esse age de uma maneira mais específica, através da memória imunológica, né? O que é a memória imunológica? Quando a gente produz anticorpos, o nosso sistema imunológico ele registra informações do antígeno para o qual ele é destinado. Então, quando ocorre uma outra exposição, o nosso corpo reage rapidamente, porque vai lembrar que já teve essa exposição antes, e ele vai lembrar como foi combatido e vai fazer a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, a gente tem os anticorpos e o patógeno. Os anticorpos eles têm como função neutralizar aqui os patógenos. Eliminando através de mecanismos complexos. E o que são os patógenos? Eles podem ser bactérias, fungos, vírus, doenças no geral, né? E o nosso anticorpo vai combater esse patógeno, certo? Para poder eliminar ele do nosso organismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a imunização natural. A gente tem dois tipos, que no caso é a ativa e a passiva. A ativa é quando a gente produz anticorpos após sermos expostos naturalmente a algum antígeno, certo? Então, a gente
tem aquela memória, né, imunológica e começa a produzir esse anticorpo, certo? E no caso a passiva é quando a gente recebe os anticorpos da nossa mãe através do processo de amamentação e durante a gestação, né, que ela está ali transferindo anticorpos para a gente. E agora em relação à imunização artificial, a gente tem a ativa e a passiva também. No caso, a ativa são as vacinas, que são substâncias que possuem antígenos inofensivos, ou seja, micro-organismos patogênicos mortos. Então, quando essa vacina é injetada na gente, o sistema imunológico ele vai criar anticorpos para poder combater esse antígeno. Por isso que é importante, né, a vacinação. Então, no Brasil existe um calendário que é obrigatório para as crianças se vacinarem e terem todas as vacinas em dia. E graças às vacinas, algumas doenças foram erradicadas do mundo. E uma dessas doenças são a peste bovina e poliomielite, certo? Tudo isso por causa da vacina, que é uma imunização ativa. E agora em relação à imunização passiva, que no caso é o soro. É uma resposta rápida e os anticorpos já estão prontos. Por exemplo, quando você leva uma picada de cobra, você precisa de um remédio que dê efeito rapidamente. E esse é a função do soro, né, que é a imunização passiva. Você recebe o soro e já tem aquela reação, né, de ajuda do soro. E outro exemplo é o soro antitetânico, certo? Você se fere com algo que esteja enferrujado. Aí, se a sua vacina de tétano não estiver em dia, porque tem que tomar de 10 em 10 anos. Se fizer mais de 10 anos que você tomou essa vacina, ou se você não sabe se tomou ou não, você vai ter que receber esse soro antitetânico para não ter nenhum perigo, né, de desenvolver alguma doença em relação ao tétano, né? Então, essa foi a nossa aula sobre os nossos mecanismos de defesa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo e até a próxima.